Ok, ok. Me ouvindo bem, Davi? Super bem por aqui, graças a Deus, funcionou. Que bom. Maravilha. Mas, amém, vamos fazer o seguinte, vamos orar e vamos começar a palavra, né? E em nome de Jesus, desde já a gente agradece o apóstolo Davi, né? Por estar aí conosco, participando aí desse encerramento do Sim Amém. Este ano também tivemos que fazer um pouco online, um pouco presencial, mas louvado seja Deus aí pela vida do apóstolo. Vamos orar e já vamos começar essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela disposição do Teu servo, e nós clamamos pela Tua misericórdia, ó Deus, e fala conosco, Pai, nessa noite, através da palavra de Deus, que sejamos abençoados, que sejamos edificados, ó Deus, que o Senhor possa usar poderosamente a vida do Teu servo para falar com cada um de nós. Te Amém. damos graças, ó Deus, pela vida, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Muito obrigado, Senhor, e continua nos edificando em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Boa Glória a tarde, pastor. Deus. Maravilha. Apóstolo Glauro, querido, profeta Janete, uma alegria estar com vocês, com todo o pessoal da Chave de Davi. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, família querida, igreja preciosa, pessoas que nós amamos de coração e com quem a gente já tem um relacionamento de aliança há tantos anos, né? Aí creio eu que chegando perto dos 15 anos, se não me trai a memória, né? Então é uma alegria estar com vocês. E eu lamento que não tenhamos conseguido pelo Facebook. Como eu disse agora há pouco, eu acho que invadi a página de outra pessoa lá, não é? E aí me pediram um código de segurança para dar continuidade e a coisa, de fato, se tornou inviável. Então, migramos para cá e eu estou vendo que, inclusive, tem gente que me segue e nos está acompanhando aqui nessa transmissão, que é da Chave de Davi, em Curitiba, e eu sou o convidado, mas então o pessoal que nos acompanha, que estão chegando aí através do meu Instagram, saibam, por favor, que essa é uma transmissão da comunidade Chave de Davi, comunidade cristã Chave de Davi, lá de Curitiba, com a minha participação hoje como convidado aqui, né? O apóstolo Glauro, a pastora Janete, me dão esse privilégio de compartilhar com o seu pessoal e com todos vocês que estão chegando. Para não me alongar muito, deixe-me dizer para vocês que o que eu pretendia compartilhar nessa data tão importante, né? Hoje nós entramos como descendentes de Israel, que somos, para quem não sabe, minha família é descendente de israelenses, e nós hoje, como descendentes do povo judeu, entramos no ano 5.782, correspondente ao nosso 2022. Então, parabéns a Israel por mais um ano, né? E Shana Tová Umetuká, feliz ano novo, Rosh Hashanah, feliz ano novo, Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce para todos, em nome de Jesus. E nesse momento tão importante, nessa data tão marcante, né? Ano em que há uma virada, data em que há uma virada de ano no calendário judaico, acontecendo exatamente em setembro, que equivale ao mês de Elul, que era o mês em que o rei vinha ao campo. Eu já quero dar início profetizando que nessa temporada, nessa estação em que estamos entrando, o rei vem a nós, né? É no mês de Elul que o rei deixava os seus palácios, o trono, e vinha ao campo, vinha ao encontro do seu povo. E, portanto, eu quero profetizar que Deus está vindo ao nosso encontro
Deus está vindo ao seu encontro, ao encontro da sua família, ao encontro daquilo que são suas necessidades, seus sonhos, seus alvos, não é? E o favor de Deus vai se manifestar de maneira poderosa. Amém? Em nome de Jesus. Além disso, o que eu quero compartilhar com vocês tem base inicialmente em Juízes capítulo 3. Nos versos 1 a 4, nós lemos o seguinte: são estas as nações que o Senhor deixou, atenta para isso, quem deixou permanecer tais nações diante de Israel foi o Senhor. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras de Canaã, ou em Canaã. São estas as nações que o Senhor Deus deixou para por elas colocar os israelitas que não conheciam as guerras de Canaã, não é? Diante do seu povo. E é interessante que o verso 2 diz: fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Interessante. São os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamat. Essas nações foram deixadas, diz o verso final do nosso texto base, Juízes 3, de 1 a 4. Essas nações foram deixadas para, por elas, o Senhor colocar à prova os israelitas. Se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Então, numa análise rápida, introdutória, nós vemos no texto que o Senhor deixa alguns dos inimigos de Israel, algumas nações adversárias, vivas, para por elas colocar o seu povo à prova, se obedeceriam ou não os mandamentos recebidos através nações vivas, para treinar na guerra uma geração que não conhecia a guerra, uma geração não treinada para batalhas, uma geração não experimentada no campo de batalha, no campo de guerra. Você sabe, Israel, aos milhões, saem do Egito, Israel, aos milhões, sai do Egito, rumo a Canaã, mas aquela geração que sai do Egito morre no Egito, né? Ministrando sobre isso na nossa igreja, inclusive, eu disse: esse é o problema de sair do Egito e o Egito não sair da gente, né? Você desvincular-se geograficamente do Egito, mas não se libertar internamente das influências do Egito, é perigosíssimo, isso é mortal. A geração que saiu do Egito, mas não se libertou do Egito, morreu no deserto, né? Mas uma outra geração, naqueles 40 anos de peregrinação, nasceu no deserto. E essa geração que nasceu no deserto não conhecia as guerras de Canaã, não conhecia as batalhas já travadas por Israel. A geração que nasceu no deserto não era experimentada no campo de guerra, nas pelejas, nas batalhas do povo do Senhor. Então Deus deixou alguns inimigos de Israel vivos para treinar ou para ensinar aquela geração que nasceu no deserto a guerrear. Quero repetir isso. O Senhor deixou alguns dos inimigos de Israel vivos para treinar uma geração, para ensinar a geração que nasceu no deserto a guerrear. Por que isso é significativo? Porque simples e tão somente, queridos, saber guerrear é indispensável para se obter vitórias. Saber guerrear é indispensável para se obter
conquistas, para avanços, para tomada de territórios. Isso parece óbvio, mas a verdade é que, por vezes, nós não sabemos vencer nossas guerras. Por vezes, não sabemos triunfar nas batalhas que nos envolvem. E por conta disso, nós somos impedidos de nos apossar daquilo que Deus já nos deu em Cristo Jesus. É tremendo entrar nas Escrituras e encontrar, por exemplo, em Efésios 3, a afirmação de que todas as bênçãos espirituais já nos foram dadas em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Todas. Não é? E quando a Bíblia fala todas, no hebraico quer dizer todas, no grego quer dizer todas. Absolutamente todas as bênçãos conquistadas pelo Messias, através do seu sacrifício na cruz, sobre o Monte Calvário, todas as bênçãos são nossas, garantidas para nós em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 declara que nós, inclusive, Romanos capítulo 4 declara que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Herdeiros conjuntamente com Jesus Cristo. Então, o que ele conquistou para nós, como diria a canção da pastora Ludmila Ferber, né, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos conquistadas por Jesus Cristo é direito nosso, é herança nossa. Somos herdeiros de Deus conjuntamente com nosso Messias, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E como herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, tudo que ele conquistou para nós está à nossa disposição. Pode ser experimentado e desfrutado por nós. E é extraordinário entender que isso tudo já está pronto. 1 Coríntios 2,9, o que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, tudo que é nosso em Cristo Jesus é herança, está garantido, está à nossa disposição, está ao nosso alcance, não é? E já está preparado. Nós só precisamos aprender a trazer isso para a realidade, porque isso tudo é nosso em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Aí é que está o X da questão. Por quê? Porque Efésios 6 diz que nós temos que guerrear não contra carne e sangue, ou seja, não contra seres humanos, mas temos que guerrear contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade, exatamente onde? Nos lugares celestiais. Então, as bênçãos que procedem do trono, do terceiro céu, só se manifestam no nosso âmbito terrenal se passarem pelo segundo céu, que são exatamente, como todos sabemos, as regiões celestiais. Então, o que sai do trono, o que é direito nosso, o que é herança nossa, o que já está preparado para nós, o que está ao nosso alcance e à nossa disposição em Cristo Jesus, no mundo espiritual, só pode ser trazido dos céus para a terra se passar pelos segundos céus. Pelo segundo céu. E é aí, nos lugares celestiais, que a batalha se trava. É aí que se dá a guerra. É aí que as nossas bênçãos, direitos e heranças são resistidos. Não é? A gente pode se lembrar, por exemplo, de Daniel, que se propôs a orar, não é? E a jejuar, e obteve resposta no primeiro dia de seu jejum, de sua campanha de oração. Não é? Mas a resposta, efetivamente, só chegou no 21º dia. Por quê? Porque havia resistência no mundo espiritual. Né? Um principado maligno se opôs à resposta que Deus já havia liberado para Daniel e pôde segurar isso nos ares, né, no campo de batalha, por 21 dias. Né? Então, diante desses fatos, se faz absolutamente necessário aprender a guerrear. E quando eu falo de aprender a guerrear, eu falo de aprender a guerrear de cima para baixo. De cima para baixo, não de baixo para cima. Nós fazemos nossas guerras, que são espirituais, por vezes, a partir do terrenal. Nós fazemos nossas guerras, travamos nossas batalhas espirituais de baixo para cima.
a partir do que a gente está vendo no mundo natural, a partir do que a gente está pensando com nossa mente natural, a partir do que a gente está vendo com olhos naturais ao nosso derredor, a partir do que nós estamos sentindo em nossa alma, não é? Com sentimentos que são variáveis. Então, nós guerreamos batalhas espirituais que se dão no campo espiritual a partir do terrenal. E aí, olha, lamento dizer, não vai funcionar, né? É o que Paulo também escreve aos Coríntios, dizendo que nós não podemos usar as armas carnais para a guerra, que é espiritual. Nós precisamos de armas espirituais, não é? Efésios capítulo 2 diz que nós estamos assentados com Cristo à destra do Deus Pai. Se você pode imaginar o terceiro céu, e eu sei que você pode, fazendo uso do seu potencial criativo, da inteligência que Deus te deu, né? Feche os olhos por alguns segundos e imagine o terceiro céu. E veja os 3 tronos da Trindade, da triunidade estabelecidos. Veja o Pai no trono central. Veja o Espírito Santo no trono à sua esquerda. Você está olhando de frente para o trono. Então, veja o Espírito à sua esquerda. Veja à sua direita o trono de Jesus Cristo. E agora dá uma olhadinha um pouquinho mais para a direita. E você vai se enxergar ali. Porque é exatamente aí que nós estamos. À destra do Pai, em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Acima de todo principado, potestade, de todo nome que se possa nomear, não só no presente século, mas também no vindouro. Nós estamos assentados com Cristo em glória à destra do Pai. Aí estão disponíveis para nós todas as bênçãos espirituais já conquistadas por Cristo Jesus. Tudo está preparado e acessível. Nós só temos que trazer dali, da realidade do terceiro céu, para o nosso mundo natural, nessa ambiguidade em que vivemos, nessa dualidade em que existimos ou coexistimos, porque somos seres espirituais e assim, espiritualmente, estamos com Cristo à destra do Pai, mas somos ainda naturais, estamos limitados a este corpo natural e, portanto, ligados até pela lei da física, né, a esse mundo natural. Então, nesse dualismo, nessa ambiguidade, né, nessa dupla realidade em que vivemos, nós precisamos aprender a trazer do mundo espiritual, onde estamos assentados com Cristo em glória, no terceiro céu, onde todas as bênçãos estão acessíveis e disponíveis para nós, onde tudo é nossa herança e tudo está preparado. Dali nós temos que aprender a trazer para a nossa realidade natural o que nós precisamos e já nos pertence e já está preparado. Então nós precisamos aprender a fazer a guerra espiritual de cima para baixo, né? O Senhor deixou 5 dos adversários de Israel vivos para ensinar uma geração a guerrear. Isso nos dá a entender, por mais óbvio que pareça, que é preciso aprender a guerrear para se conquistar o que é nosso, a herança, o que está disponível, tangível, o que está ao nosso alcance no mundo espiritual. É preciso aprender a guerrear de cima para baixo, né? Porque o inimigo vai oferecer resistência sempre que perceber a possibilidade de algum avanço nosso, de algum progresso nosso, de alguma conquista nossa, né? O diabo não sabe prever o futuro, mas ele sabe perceber os movimentos divinos, os movimentos angelicais, né? Ele é capaz de sentir o cheiro da unção chegando sobre a nossa vida para nos impulsionar, para nos levar a progressos, conquistas, avanços, não é? E quando o diabo percebe, de alguma maneira, que o Espírito está vindo sobre nós, que a unção está se manifestando, que o Senhor está nos impulsionando, que nós iremos avançar, conquistar algo, tomar posse de alguma parte da herança, de alguma bênção que já está disponível, que está
acessível, pronta, preparada para nós no mundo do espírito. Quando o inimigo sabe, percebe que isso se dará, é óbvio que ele vai fazer oposição. É óbvio que vai haver resistência, né? Mas você precisa entender o quê? Que Deus não nos coloca em guerras que não estamos capacitados a vencer. Outra vez, Deus não nos coloca em guerras para as quais não estamos aptos a vencer. Deus só nos coloca em guerras que podemos travar e vencer. Se Ele nos permite entrar numa peleja, é porque estamos habilitados a triunfar nela. A começar pelo fato de que Ele mesmo está conosco, não é? E Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor das guerras. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha sequer. Em todos os textos bíblicos, em todas as sagradas escrituras, você não encontrará uma vez sequer nosso Deus sendo derrotado em uma batalha qualquer. Ora, não vai ser na sua que Deus vai experimentar a derrota pela primeira vez. Não é? Então, se nosso Deus nos permite travar alguma peleja, se nosso Deus nos permite ser envolvidos em alguma guerra, é porque Ele está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não é? Ele está conosco e Ele nos levará a vitórias. Ele nos capacita a triunfar. Agora, precisamos aprender a guerrear de cima para baixo. Né? Até porque, de baixo para cima, você pode ser tão intimidado pelo inimigo que isso pode te levar a pensar que Deus não está com você. Guerreando com base no natural, com base em nossos pensamentos, com base em nossas emoções, guerreando com base nas circunstâncias, com base naquilo que vemos, nós podemos ser levados a pensar que Deus não está conosco. A pressão é tão grande, não é? Os ataques estão ferrenhos, não é? E a alma é tão frágil, a mente por vezes tão limitada, né? Que a gente pode sucumbir ou ceder à tendência de achar que Deus não está me ouvindo, Deus não me ama, Deus não me abençoa, Deus não vai me dar vitória. E olha, essa não é uma verdade. Esses são engodos, mentiras e artifícios do maligno. Por quê? Porque o nosso Deus quer preparar uma mesa para você, na presença dos seus adversários. Ele quer ungir a sua cabeça com óleo. E Ele quer que o seu cálice transborde. Deus quer levar você a avanços e progressos contínuos. Deus quer levar você a conquistas, não é? Permanentes. Deus quer levar você à tomada de novos territórios. Deus quer expandir a sua realidade para que você não apenas seja um abençoado, mas também se torne um abençoador. Né? O nosso Deus quer colocar nas nossas mãos muito mais do que simples e tão somente provisão para as nossas necessidades. O nosso Deus quer nos colocar nas mãos abastecimento para abençoarmos a outros. Né? Ele quer fazer de nós instrumentos a favor de outras vidas, outras famílias, outras igrejas, outras cidades, outras nações. Né? Agora, você e eu podemos estar sendo resistidos. Podemos estar enfrentando obstáculos, oposições, quer espirituais, quer emocionais, limitações que nós mesmos nos impomos. Você sabe quantas vezes nós nos auto-boicotamos, não dando crédito ao nosso potencial, aos dons e talentos que Deus já investiu em nós, às competências que o Espírito Santo estabeleceu no nosso espírito? Sabe quantas vezes nos auto-boicotamos, murmurando? Murmuração é ferramenta maligna. Murmuração é semente para o adversário
levantar forte oposição contra nós e travar o nosso progresso. Deus não atua na murmuração, nem na incredulidade. Nem na incredulidade. Quantas vezes nós nos auto-boicotamos duvidando do que Deus falou, duvidando do que Deus prometeu, não dando crédito ao que as Escrituras declaram. Quantas vezes nós nos auto-boicotamos falando de forma contrária ao que Deus diz? Né? É impressionante, mas murmurar é dar semente ao inimigo. Né? Murmuração é ferramenta diabólica. É instrumento do adversário para nos resistir. Porque Deus não opera na murmuração. Deus habita nos louvores do seu povo. Salmos 22, verso 3. Deus habita nos louvores, não habita na murmuração. Murmuração, portanto, murmurar é dar semente ao maligno. Murmuração é instrumento diabólico para nos resistir. Além de murmuração, incredulidade, não é? Não dar crédito a Deus e às Escrituras é depositar fé no maligno. Outra vez, não crer em Deus, ou deixa-me colocar de outra maneira, duvidar de Deus é crer no inimigo. Você vai colocar a sua fé em alguma coisa, querido. Sempre. Meu irmão, sua fé sempre será estabelecida em algo. Em você mesmo, na sua força, na sua capacidade, no seu trabalho, na sua inteligência. Você vai colocar a sua convicção em algo. No dinheiro, não é? Ou em algum falso Deus. E, por conseguinte, duvidar de Deus é depositar a fé no inimigo. Quantas vezes, portanto, nos boicotamos, não é? Murmurando, nos auto-boicotamos, duvidando de Deus e da sua palavra. Ou nos auto-boicotamos falando de forma contrária ao que Deus diz. Deus diz que você é forte e capaz. Por isso ele, inclusive, diz, diga ao fraco, eu sou forte. Né? Ou seja, o que ele está dizendo para nós? Não confesse a sua fraqueza. Não confesse. Por quê? Porque ele diz para Paulo, na sua debilidade aí é que você é forte. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, não confesse fraqueza. Confesse a graça. Eu sou agraciado. Confesse a graça. E na sua fraqueza, a graça vai superabundar. Né? Então você precisa aprender a não se auto-boicotar, nem por pensamentos contrários às promessas, nem por incredulidade, nem por murmuração, né? Nem por confessar o contrário do que as Escrituras declaram. É preciso aprender a guerrear. Né? E aí eu quero terminar te dando 3 ferramentas para conquistar seus territórios, para conquistar avanços, progressos, milagres, respostas, para conquistar o seu novo apartamento, a sua casa própria, para conquistar seu carro, para conquistar um novo trabalho, uma empresa própria, para conquistar a bênção de ser um empresário bem-sucedido que é patrocinador da obra. Né? Você precisa alinhar seus pensamentos com a palavra. Né? Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que provoca ou produz louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então é preciso alinhar a mente com a palavra de Deus. Né? É preciso alinhar os olhos com a pessoa de Cristo. Hebreus capítulo 12, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, corramos a carreira que nos está proposta. É preciso alinhar os olhos para manter o foco em Jesus. É preciso alinhar a mente para pensar nas coisas lá do alto. E é preciso alinhar os lábios para confessar as Escrituras. Né? Você não pode estar confessando fraqueza, incredulidade, dúvidas, medos. Né? Você tem que confessar, eu sou altamente agraciado, amplamente
abençoado, profundamente amado. Não é? Então, nesse alinhamento, você vai fortalecer seu espírito por meio de alinhamento da mente com a palavra, por meio do alinhamento dos olhos, mantendo o foco em Cristo, por meio do alinhamento das palavras, confessando as Escrituras. Você vai fortalecer seu espírito para ser um guerreiro vitorioso, que guerreia de cima para baixo, desde os lugares celestiais, espirituais, onde estamos assentados com Cristo em glória, até a nossa realidade, para mudar a nossa realidade natural, terrenal, e estabelecer na nossa própria vida, na nossa família, ao nosso derredor, o reino, de maneira que o Senhor seja glorificado e as nossas conquistas, avanços, progressos, vitórias abençoem, inclusive, a outros. E aí eu quero te dar 3 ferramentas para guerrear de cima para baixo. E isso com base na experiência de Moisés em Êxodo 17. Dos versos 8 a 16 diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus nas minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as mãos de Moisés abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Verso 14. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, num livro, como memorial. E declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Yahvé Nissi. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Uau, que extraordinário, né? A batalha de Refidim e a vitória de Israel sobre os amalequitas. Tremendo isso. Aqui eu tenho 3 chaves espirituais para vencer guerreando de cima para baixo. Eu vou compartilhar brevemente com você para a gente encerrar, porque já tomei bastante do seu tempo. Espero que estejam sendo edificados, né? Pelo menos, sabe? Esse é um tempo que Deus quer abastecer a igreja, amados. Esse é um tempo que Deus quer nos fazer progredir, avançar, decolar, alçar voo e voar alto. Você precisa entender que Deus é glorificado quando você brilha, quando você acontece, quando as coisas dão certo, quando a sua vida funciona, quando as promessas se cumprem, quando você vive seus sonhos, quando você realiza seus projetos. Deus é glorificado quando você brilha. E isso é Mateus capítulo 5. Né? Verso 13 diz ali que nós somos sal da terra, depois vai dizer que somos luz do mundo, e aí verso 16 diz assim: assim, pois, como a candeia que não pode ser colocada debaixo da mesa, mas tem que ser colocada no velador para iluminar o ambiente, ou seja, tem que ser colocada num lugar alto para iluminar o local. Assim como a lâmpada, que tem que ser colocada num lugar alto, brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Olha que extraordinário. O que o Senhor Jesus está dizendo para nós ali? Ele está dizendo: ocupe os lugares altos e brilhe, porque é assim que Deus vai ser glorificado diante dos homens através de você. Sabe? Deus quer abastecer você. Eu quero repetir. Deus quer preparar para você uma mesa na presença dos seus adversários. Quer ungir a sua cabeça com óleo e quer fazer o seu cálice transbordar. Ele não quer apenas abastecer você. Ele quer fazer você transbordar para abastecer a outros. Deus é glorificado quando você brilha. Então, pare de guerrear, pare de enfrentar os seus gigantes com base nas
perspectivas terrenais, com base na realidade terrenal, com base nos seus pensamentos, na sua visão, na sua ótica, nos seus sentimentos. Não guerreie de baixo para cima, guerreie de cima para baixo. Você já está sentado com Cristo em glória. Né? Isso vale para a vida. Pare de viver do passado para o presente. Você precisa mudar a chave e começar a viver do futuro para o presente. Pare de viver o presente sob a sombra assustadora dos seus erros, do seu passado. E comece a viver o seu presente com base nas perspectivas do seu futuro. Outra vez, não viva do passado para o presente. Viva o presente com as expectativas voltadas para o futuro. Com os olhos voltados para o futuro. Com foco no futuro. Olhe para o seu futuro. Veja como ele vai ser glorioso. E viva o agora trazendo ele para a sua realidade. Porque essa é a sua melhor hora. Esse é o seu melhor momento. Pastor, nós não estamos no final. Olha, eu particularmente acho que o final já começou faz tempo. Mas, se você quer acho que o áudio abaixou um pouco aí. O áudio. Para mim ainda está no máximo. Melhorou? Ok. Então eu estava dizendo, não viva do passado para o presente, mas do futuro para o presente. Viva com a perspectiva voltada para o que virá. Porque o que Deus vai fazer é glorioso. Né? Nós já estamos no final. Se você quiser pensar assim, ainda assim, esse é o nosso melhor momento. Porque Cristo, Efésios capítulo 5, diz, se entregou por uma noiva gloriosa. Se ele se entregou por uma noiva gloriosa, a igreja que ele vem buscar será gloriosa. Ele vai encontrar uma noiva gloriosa. Nós não vamos sair daqui como noiva enlameada, não é? Com vestes rotas. Nós não vamos sair daqui envergonhados, cabisbaixos, não é? Enfraquecidos e derrotados. Não, senhor. Nós vamos sair daqui triunfantes. Nós vamos arrebentar antes de sair daqui. Nós vamos fazer história. Nós vamos manifestar o Cristo na sua plenitude e no poder absoluto do Espírito Santo. Nós vamos encher a terra com o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Com o evangelho do reino, inclusive. Não apenas o evangelho da salvação. Né? Não vou nem entrar por esse campo, porque senão tomaríamos tempo aqui para discussões teológicas, mas nós vamos espalhar o evangelho do reino, e o reino se estabelecerá pela igreja. Então, essa é a nossa melhor hora, de qualquer perspectiva. Esse é o momento da nossa virada radical. E você tem que estar pronto para isso. Não é? Você tem que estar, portanto, vencendo as suas próprias guerras, derrubando os seus gigantes para trazer de cima para baixo aquilo que já é seu. Lembre-se que Davi não entrou no campo de guerra para enfrentar Golias simplesmente porque ele era legalzinho, porque ele se considerava apto, porque ele era bom guerreiro, ou porque ele amava Israel sobre todas as coisas. Não. Ele estava de olho na recompensa. Pode ler o texto, que você vai encontrar ele por 3 vezes perguntando o que se dará a quem derrotar esse incircunciso. Ele está de olho na recompensa. E quando disseram para ele, o cara não vai mais pagar impostos, né? Vai ter recompensa financeira e ainda vai casar com a princesa. Ele diz, eu vou arrebentar com esse Golias. Eu vou quebrar esse cara. Não é? Porque eu quero essa recompensa. Você tem que estar de olho no seu futuro. Porque o que Deus tem para você já está preparado. E então é hora de aprender a guerrear de cima para baixo para você trazer o que já é seu para a sua realidade, para você arrebentar com uma vida que glorifique o nome do Senhor. Então aqui ficam 3 chaves espirituais para você vencer suas guerras. De acordo com a batalha de Refidim, Moisés, Josué, Arão e Ur e o exército do Senhor vencendo os amalequitas. Número 1. Tenha amigos que lutem com você. Moisés sobe ao monte para interceder, mas diz para Josué, tome alguns dos nossos homens, vá para o campo de batalha e entra na guerra. O que Moisés está dizendo? Eu não vou guerrear sozinho. Eu preciso de gente lutando comigo. Você quer vencer?
sejam quais forem as suas batalhas, os gigantes que você tem que enfrentar, tenha amigos que lutem com você. Sabe qual é um dos nossos maiores problemas? É que nós temos medo de ser nós mesmos, né? Quando a gente era criança, a gente era livre. Tudo que a gente fazia recebia elogios. Olha, ele já sabe contar até 3. E todo mundo aplaudia. Viu? Ele já fica de pé sozinho. Todo mundo aplaudia. Olha, ele já sabe correr. Todo mundo aplaudia. Vocês viram? Ele aprendeu a andar de bicicleta. Todo mundo aplaudia. Mas chega um determinado momento em que as reprovações começam a aparecer. Chega um dado momento na vida em que não só receberemos aprovações, elogios e aplausos. Chega um momento em que começam a chegar as cobranças. Chega um momento na vida em que a gente começa a ser desaprovado ou reprovado por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos. E é aí que a gente começa a usar máscaras. É aí que a gente começa a se proteger para sermos aceitos, para sermos aprovados, para sermos amados. E uma das piores máscaras que a gente pode usar na vida é a da religião. Tem gente que se apresenta tão puro, tão santo, tão espetacularmente maravilhoso que, glórias a mim, louvado seja eu. Né? Por quê? Porque eu sou melhor que os outros. Eu não sou como esse pecador. Eu faço orações 3 vezes por dia. Eu jejuo 1 vez por semana. Eu dou o dízimo até da hortelã. Sabe quantos versículos eu sei de cor, de memória? Né? A gente vai se valendo até dos nossos compromissos para se sentir mais espiritual que outros. Né? Você só vem no culto de domingo, cara. Eu estou aqui até no culto de senhoras. Eu estou aqui na reunião de oração. Eu estou aqui até para lavar banheiro. Né? Eu sou melhor que você. Na verdade, a gente está fazendo tudo isso com a máscara da religião, para nos sentirmos melhores, para nos sentirmos mais importantes que outros, para no fundo, nos sentirmos aprovados, aceitos, amados. Na verdade, a gente não precisa de nada disso, porque Deus já nos ama. Mas a gente ainda não se desvinculou daquela criança ou daquele adolescente que, quando começou a ser reprovado, criticado, cobrado, exigido, passou a usar máscaras. A religião é uma delas. Uma das piores, por sinal. E por conta dessas máscaras religiosas, a gente não só critica os outros, a gente não apenas se sente melhor que os outros, mas por causa dessa máscara religiosa, a gente, inclusive, não se deixa alcançar. A gente não se torna vulnerável. A gente não dá abertura para que outros entrem na nossa vida e façam parte dela de verdade. A gente não se permite ser ajudado. O que tem de crente apanhando dos seus gigantes não é brincadeira. E por que tem gente apanhando dos seus gigantes? Dentre outras coisas, porque não sabe pedir ajuda. Sabe? Márcia me falava hoje que outro dia ela estava num supermercado fazendo compras e ela viu no caixa ao lado uma senhora visivelmente carente. Não é uma questão de julgamentos, gente. Ok? Por favor, não me interpretem mal. Tá? Mas a senhora era visivelmente carente. Ela estava levando pouquíssimas coisas. E ainda assim, na hora de pagar, ela estava procurando na mala moedinhas para poder, na bolsa, moedinhas para poder pagar.
E Márcia sentiu-se tocada, né? Para abençoar aquela pessoa. E então pediu um pouquinho de espera para o caixa onde ela estava e se dirigiu ao caixa ao lado e disse: senhora, me permita pagar a sua conta hoje? E a mulher se ofendeu. Não aceitou. De jeito nenhum. Ela diz: não, não, não. Ela ficou brava, se alterou, né? E disse: eu tenho dinheiro, só não estou achando, eu tenho. E ela ficou lá por muito mais tempo e Márcia nem viu o desfecho da história. Tá? Mas por que eu estou te contando isso? Porque há muitos de nós que não se permitem ser ajudados. Tem muita gente que acha que pedir que outro ore por si nos diminui. Né? E você precisa de gente que entre no campo de batalha com você. Sabe por quê? Provérbios 17:17 diz que o amigo nos ama o tempo todo, mas na angústia é que nasce o irmão. É nos piores momentos da vida que aparecem as melhores pessoas para a vida. Vou dizer de novo. É nos piores momentos da vida que Deus coloca na nossa história, na nossa jornada, as melhores pessoas para a vida. Então você nunca vai experimentar amizades verdadeiras, genuínas, profundas, significativas e abençoadoras se você não se tornar vulnerável. Se você não abrir mão das suas máscaras. Se você não permitir que Josué apareça na sua história. Você é o Moisés, cara. Você é o poderoso. Você vê a Deus face a face. Você escuta o Senhor. Ele te chama de amigo. Escreve nas tábuas com o seu dedo para te entregar a lei. Você é o Moisés, mano. Mas você precisa de Josué, de Arão e de Ur. Você precisa de amigos que entrem na guerra com você. Segundo, estabeleça memoriais. O Senhor, nessa batalha de Refidim, diz para Moisés: escreve isso num rolo, num livro, para que seja um memorial. Por quê? Qual a importância do memorial? E Moisés não fez só isso, como também estabeleceu um altar e o chamou Yahvé Nissi. O Senhor é minha bandeira. Né? Memoriais são importantes, porque lembrar de vitórias anteriores me ajuda a crer nas vitórias que estou precisando agora. É por isso que a gente deixa pessoas darem testemunho na igreja. Por quê? Porque os testemunhos edificam a fé. Né? Infelizmente, isso hoje já não é mais tão comum quanto antigamente, né, Glória? Nós que é da velha guarda, né? Nós sabemos que tudo quanto é culto tinha testemunho. Quando não tinha, o pastor ainda ficava falando: alguém tem um testemunho de uma bênção para contar? Alguém? Alguém? Não, então eu vou contar uma bênção minha mesmo. Né? Por quê? Porque a gente valorizava o testemunho. A gente valorizava os depoimentos de conquistas, de vitórias dos nossos irmãos. Primeiro porque a gente celebrava o próximo, né? Hoje a gente compete com o próximo. Mas esse é assunto para outra. Mas, enfim, eu estava dizendo que nós valorizávamos muito nos cultos de tempos passados, né, o testemunho, porque o testemunho é uma forma de fortalecer a fé. Né? E ter memoriais é isso. Né? Você precisa recordar vitórias anteriores, sabe? Para você, inclusive, ser impulsionado com vitórias, com poder de vencer. Né? Lembrar que, uau, se Deus me deu vitória lá atrás, é óbvio que Ele vai me dar vitória agora. Né? Então, você precisa ter memoriais mentais. Né? Memorize as promessas que Deus te fez, os versículos bíblicos que Deus te prometeu, algo, né? Sejam decorados por você. Né? Memoriais visuais. Né? Moisés construiu um altar
Noé construiu o altar. Todo mundo que tinha Jacó teve um encontro com Deus em Betel e levantou ali um altar. Todo mundo que levantava um altar, a gente pensa que era algumas pedrinhas em cima de pedrinha. Não, não, não. Eram altares altos, elevados, a ponto de você vê-los a quilômetros. Por quê? Porque eles eram nômades. Então, enquanto transitavam, né, passando pelo território onde tinham tido uma experiência com Deus, mesmo ao longe, eles viam o altar e lembravam: o Deus que me deu vitória ali vai me levar a bom termo. Né? Então, memoriais mentais, memoriais visuais, né? Memoriais musicais. Que música estava tocando quando você foi batizado? Que música cantaram quando você saiu das águas? Lembra disso. Né? Canta essa música, porque você vai ser remetido àquela experiência do seu batismo. Qual foi a música que cantaram no dia que você foi batizado com o Espírito Santo? Lembra disso e você vai ser fortalecido novamente. Memoriais musicais, mentais, visuais, memoriais textuais. Né? Você tem um caderno onde você anota as profecias que já recebeu? Onde anota as orações que foram respondidas? A gente tinha antigamente um caderninho de oração, né? Que a gente tinha 3 colunas naquele caderninho. Motivo de oração, data da oração e data da resposta. Você sabe que eu tenho alguns caderninhos desse ainda, Glaucio? E de vez em quando eu vou lá, recorro a eles, eu vejo lá uma lista de orações respondidas com data. Uau! Isso é um memorial. Meu Deus que me respondeu no passado não vai me atender agora? Você precisa de memoriais. Aprenda a ter memoriais. Eles fortalecem sua fé para batalhas futuras. Por quê? Porque eles falam de vitórias e conquistas antigas. Né? Terceiro e último. Já tem gente falando glória a Deus aí, não? Terceiro e último. Mantenha suas mãos levantadas. Você quer vencer? Mantenha suas mãos levantadas. O que significa isso, pastor? Significa, como diria nossa irmã Ludmila, já lembrada hoje uma vez, vou lembrar a segunda. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Não baixe a guarda, nunca pare de adorar. O escape, o descanso, a recompensa vem, sem demora. Mantenha suas mãos levantadas. Nunca pare de adorar. Nunca pare de adorar. Por quê? Porque se você puder adorar no meio da guerra, você manterá sua alma em paz. Outra vez. Se você puder adorar no meio da guerra, você manterá sua alma em paz. É o Bill Johnson, pastor Bill Johnson, que diz: você tem autoridade sobre a tempestade se conseguir dormir enquanto ela acontece. Se você puder passar pela tempestade sem que ela te afete, sem que ela te desestruture, sem que ela te abale, você terá autoridade sobre essa tempestade. Então, você precisa entender que o poder do louvor, o poder da ação de graças antecipada é extraordinário. Filipenses 4, 6 e 7 diz que se nós não cedermos à ansiedade, mas apresentarmos a Deus nossas orações e súplicas com ações de graças, ou seja, para orar, suplicar, mas louvar antecipadamente. Oração e súplicas com ações de graças, louvor antecipado. Se a gente fizer isso, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará as vossas mentes e corações, guardará nossos pensamentos e emoções. Quando que a nossa mente e nosso coração ficam em paz? Quando a gente consegue agradecer antecipadamente. Quando a gente consegue manter vivo o nosso louvor, mesmo no meio das guerras. Né? Mesmo no meio das batalhas. Então, você precisa saber, de acordo com 2 Crônicas, capítulo 20, que nas suas batalhas você não terá que batalhar. Então, somente ficar parados e vede o grande livramento que o Senhor, vosso Deus, vos dará
diz o Senhor. E quando ele disse isso, foi para Josafá. Nessa peleja não tereis que pelejar, tão somente ficai parados e vede o grande livramento que o Senhor vosso Deus vos dará. Quando ele disse isso para para Josafá, para o rei Josafá, foi porque ele tinha dado a seguinte instrução: coloca na linha de frente dos exércitos de Israel os cantores. Judá, a tribo do louvor. Põe os cantores lá na frente. Põe os adoradores na linha de frente do exército. Porque se Judá vai na frente, a vitória é garantida. Se o louvor vai à frente, se o louvor vai antecipadamente ao trono, a vitória é certa. Nessa batalha, quando Josafá e os exércitos de Israel chegam ao campo de guerra, o que eles encontram são cadáveres e mais cadáveres. Por quê? Os moradores do Monte Seir tinham se levantado contra os amonitas, os de Amon haviam se levantado contra Moabe, e os exércitos inimigos que tinham se juntado contra Israel, agora caíram numa emboscada preparada pelo Senhor e tinham se destruído. O inimigo matou-se. O inimigo morreu-se. O inimigo se autodestruiu. Por quê? Porque Judá foi na frente. É o que acontece quando você louva no meio da batalha. Seu inimigo fica confuso, né? E a você só restará o trabalho de recolher os despojos. Então, nós já estamos à destra do Pai em Cristo Jesus. Tudo que Ele tem para nós já está preparado. Tudo que Cristo conquistou já é nossa herança, é nosso direito. Está ao nosso alcance, à nossa disposição. Nós só temos que trazer do terceiro céu para a nossa realidade terrenal. Mas como que a gente faz isso? É guerreando de cima para baixo. Não de baixo para cima. Não com base nas nossas emoções, pensamentos ou circunstâncias. Mas com base em quem somos em Cristo. Com base no que a palavra de Deus já declara sobre nós. Então, alinhe sua mente com a palavra de Deus. Alinhe os seus olhos com Cristo, mantendo o foco nele. Alinhe suas declarações com a sua fé. Não murmure, não reclame, não confesse fraqueza e nem dúvidas ou medo, né? Mas aprenda a guerrear de cima para baixo. E com 3 ferramentas que essa experiência de Refidim nos ensina. Tenha amigos que lutem com você. Tenha amigos de verdade que possam te ajudar. Seja vulnerável para pessoas de confiança, né? E traga o seu futuro para o seu presente. Segundo, além de ter amigos que lutem com você, tenha memoriais. Recorde o que Deus já fez e você saberá que Ele fará mais. E terceiro, mantenha as mãos levantadas. Não pare de adorar nunca. Porque se Judá vai na frente, o inimigo se confunde. E a vitória está garantida. Amém? Que isso abençoe vocês para um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação. Realmente extraordinária. Em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Tremenda palavra que nós estamos recebendo, né? E queremos aí agradecer o apóstolo Davi, que ministrou essa palavra para nós. E eu queria que, aproveitando aí o apóstolo, para que ele orasse por todos, né, que estão conosco aqui. Nós estamos com vários pastores, né, de vários lugares, e que você pudesse estar liberando aí, né, abençoando aí a cada um com as suas igrejas. A gente sabe que esse tempo de pandemia, né, foi uma escola para todos nós, né? E essa palavra aí vem bem de encontro a tudo que passamos, né, esse tempo, e ainda temos pela frente. Mas se a gente colocar, né, isso que foi ministrado aí, já vai ser uma bênção, uma vitória. E também pedir para que o apóstolo orasse por mim pela janela. Hein? Claro, com prazer. Eu não pude ler todos os comentários aí. Vi uma pessoa ou outra agradecendo e falando
coisas bonitas sobre a Márcia, sobre mim. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Não é? Deus abençoe vocês ricamente. Eu espero que essa palavra tenha complementos do Espírito Santo na vida de todos vocês, né? Que eu ministrei isso ontem de manhã na nossa igreja e quis compartilhar com vocês, porque entendo ser uma palavra de Deus para nós agora. É tempo de não só guerrear, né? Chega de tomar pancada, chega de beijar a lona. Tá na hora da gente ganhar o cinturão. Tá na hora da gente levantar o troféu, porque Deus vai ser glorificado nisso, né? E olha aí a minha esposa também, Márcia, minha doce Márcia, falando que Deus abençoe vocês. Então vamos orar, amém? Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. E a Jesus Cristo, Messias, Rei, Senhor e Salvador nosso, bem como ao Espírito Santo, nosso fortalecedor e conselheiro. O Senhor é Deus. Fora de ti não há outro, nunca houve, nunca haverá. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o teu santo nome, exaltado nas alturas, onde reina o Senhor, assentado em seu trono, e tendo todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. O governo está sobre os seus ombros, autoridade e poder na sua destra. E a tua palavra, ó Senhor, quem a poderá resistir? Grande é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus que por nós toma vingança e que sempre nos conduz em triunfo. Nós te adoramos. Sabemos que o Senhor tem nos ensinado, treinado e preparado para o que está por vir. Estamos entrando no melhor momento da história da igreja e agora é hora de vencer. Agora é hora de avançar, conquistar, tomar novos territórios. É hora de cumprir o propósito, estabelecendo o reino, manifestando a Cristo no poder do Espírito, espalhando o evangelho do reino para o mundo com a glória da segunda casa. Nós cremos, Senhor, que essa é a nossa melhor hora. O Senhor levantará a sua igreja e o mundo conhecerá a glória da noiva, que é o noivo. E isso no poder do Espírito. E toda a terra será cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É por isso que, no nome poderoso e santo de Jesus, eu oro e abençoo aos pastores, aos líderes, aos irmãos e irmãs que com todas as suas famílias, com todas as suas necessidades, sonhos e com as batalhas que cada um está enfrentando, trazemos ao teu altar agora. Os abençoo em nome de Jesus de maneira apostólica e profética para que eles tenham suas mãos adestradas para a batalha. Senhor, de acordo com o Salmo 144, que meus irmãos tenham as mãos ungidas para as pelejas. Suas mãos sejam adestradas para a batalha e seus dedos fortalecidos para vergar o arco de bronze e não errar o alvo. Para o louvor da tua glória, declaramos que pomos hoje um basta nas derrotas, um basta na vergonha, um basta no medo, um basta nos fracassos, nas frustrações, nas decepções, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nos levantamos para vencer. Nos levantamos em Cristo Jesus, no poder do Espírito e pela autoridade da palavra, que nos declara, ou nos manda declarar, diga o fraco, eu sou forte. E é em linha com isso, com a palavra, com as escrituras, que nos levantamos para proclamar: basta de derrotas. Agora iremos avançar, crescer, progredir. Oh, aleluia! Vencer e conquistar. Tomaremos novos territórios, porque o Senhor unge nossas mãos para a peleja e adestra os nossos dedos para as batalhas. Seremos, ó Deus, vitoriosos, e nenhum dos nossos inimigos prevalecerá contra nós. Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, e nenhuma língua que se levanta contra nós em juízo alcançará êxito, porque nós as declaramos frustradas, sem poder e sem autoridade. Maior é o que está em nós do que aquele que é contra nós, e nós vamos na força do Espírito Santo.
não por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito, Yahvé Tsebaot, pelo teu Espírito, Senhor dos exércitos, e para a glória do teu nome. Teus filhos prosperarão, estas famílias serão abençoadas, estes ministros com seus ministérios prosperarão em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ousamos declarar que a bênção do Senhor está sobre nós, que nesse mês de Elul, nessa virada de ano no calendário judaico, o rei sai ao encontro do seu povo e nós seremos favorecidos. Somos altamente agraciados, amplamente abençoados e profundamente amados. Nós traremos a realidade dos céus para a nossa realidade terrenal e viveremos os sonhos e propósitos do Senhor, além daquilo que almeja e anela nossa alma, nosso coração. E isso tudo para que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Não seremos só abastecidos, mas seremos abastecedores. Não seremos apenas abençoados, mas seremos abençoadores, porque o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, prepara uma mesa para nós na presença do nosso adversário e o nosso cálice transbordará. Assim eu abençoo o apóstolo Clauro, a profeta Janete, o Brian, o Lion, Senhor, a sua esposa, abençoo essa família sacerdotal no maravilhoso, santo e poderoso nome de Jesus Cristo, para que recebam do Senhor renovo no Espírito Santo, fortalecimento de maneira extraordinária e sobrenatural para o físico, para a alma, para o coração, para o espírito. Eu declaro que os seus filhos são fortes, valentes guerreiros, heróis de guerra, são treinados para a peleja, para a batalha, sabem entrar e sair com conquistas de cada uma das suas guerras. Eu proclamo, Senhor, que os teus servos estão debaixo do mesmo manto de Caleb, e que essa é a hora em que eles, Senhor, tomarão o território que lhes foi prometido. Eles se apossarão daquilo que já lhes foi, ó Deus, outorgado em Cristo Jesus. Eu abençoo a comunidade cristã Chave de Davi e proclamo novos tempos, nova realidade, nova estação. Em nome de Jesus Cristo, proclamo que este sim e amém está fechando um ciclo, ó Deus, e abrindo uma nova estação para os teus servos. E cada membro desta comunidade avançará com pés como os da corça, para tomar os lugares altos, resplandecer, a fim de que, vendo suas boas obras, os homens glorifiquem o Pai que está nos céus. Por meio deles, o Senhor receberá os altos louvores em Curitiba e onde a Chave de Davi estiver estabelecida. Senhor, eu os abençoo para que os recursos venham, e venham em abundância, do norte, do sul, do leste, do oeste. Chamamos à existência o que não existe como se já existisse, vendo pela fé o templo estabelecido, esta igreja container com a qual os teus filhos estão sonhando, nós dizemos que já é real e que se manifeste no mundo natural como já é real no mundo do Espírito. Para a glória e louvor do teu nome, haja provisão sobremodo abundante em o santo e poderoso nome de Jesus. Abençoamos teus servos, abençoamos a família sacerdotal, abençoamos a Chave de Davi, comunidade por comunidade, líder por líder, família por família. E abençoamos os que estão conosco, pastores, líderes, irmãos, com suas famílias e necessidades, declarando que guerrearemos de cima para baixo e viveremos o que já está para nós preparado e já é nossa herança em Cristo Jesus. Assim será, para a tua glória, em nome do Rei. Amém. E amém. Glória ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, apóstolo. Deus abençoe a família, a igreja. E Deus abençoe todos os irmãos, né, que participaram. Eu creio que essa palavra ela veio de encontro, né, aquilo que nós também temos falado,
Verdade. Esse tempo aí, mesmo com a pandemia, foi o tempo que a gente mais pregou, né? E orou, né? E adorou o Senhor. Porque lugares altos. Mesmo de casa, né? Amanhã nós estamos encerrando esses 32 dias de oração, né? Uau. Aqui, todos os dias com transmissão ao vivo e pregações durante a semana. No começo da pandemia, nós todos os dias fazemos live, né? Então, ou seja, mesmo com tudo parado, foi o tempo que mais se proclamou o evangelho, né? Porque todas as igrejas, os pastores em casa, vamos fazer de casa, né? Vamos comunicar de casa. E graças a Deus, isso foi um avanço, né? Da obra de Deus. Então, Deus não perde em nada. Né? Glória a Deus por isso. Agradecemos ao apóstolo pela palavra, disposição de servir, né, a gente aí com essa palavra poderosa. Muito obrigado. Recebemos essa palavra. Está em linha com aquilo que nós temos falado aqui, né? Diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amo vocês. Fiquem com Deus. Um beijo grande para todo mundo. Amém. 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 Um abraço aí para todos. E Deus abençoe grandemente por essa palavra do céu. Aleluia. Amém, amém. Um beijo a todos que conhecemos aí. Que estão... Deus abençoe a todos que participaram. Recebam, se apropriem, revejam ponto por ponto e absorvam mesmo. Absorvam como quem vai praticar. Senão, né, já sabe, não pode ser ouvinte esquecido. Pratique que certamente você vai ser, já é mais que vencedor. Amém, então. Obrigado, apóstolo. Obrigado a todos vocês. Deus abençoe. E vamos aí para cima, né? Para conquistar, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Encerramos, então, o Sim Amém 2021. Um novo tempo inaugurado, um novo dia se inicia, como Deus falou conosco, né? Sábado, na adoração, no Shabat de adoração. E se aproprie disso. Não vos lembreis das coisas passadas, né? Não fique remoendo. Se abra para o novo de Deus, porque Deus começa hoje um novo tempo, tá? Uma virada, uma nova página. Então, esteja pronto como um odre novo para receber o novo de Deus. Que Deus te recompense por ficar junto aí até agora, por toda essa transição, né? Mas nós entendemos, né? Por que tanta luta, mas Deus é poderoso e Ele abençoou que nós pudéssemos ouvir essa palavra. Deus abençoe grandemente. Amém. Deus abençoe, gente.